Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Lazarus Comic Shop. Eu sou o Daniel Balboa e aqui é o nosso companheiro aí, Luciano Cunha, o criador do nosso anti-herói, o Doutrinador. Fala aí, Luciano, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá essa onda cara. aí? Tudo bem, cara. Boa noite aí, a Esse galera. período Boa aí de noite aí, a quarentena. galera. Como é que você tá se virando aí, rapaz? Cara, complicado, né? Estressante. E, assim, o problema maior é que, de repente, vocês vão até escutar aqui. Eu tenho dois filhos pequenos. Né, cara? Então, você manter duas crianças, 4 e 6 anos durante 40 dias. Ligado no 220. Não é fácil, não, cara. Com certeza. Aqui em casa são 3 e aqui eu tenho ainda a sorte de ter um quintal. Aí a molecada vai pro quintal, gasta bastante energia e depois entra. Pode crer. Bom, pessoal, vamos começar então as perguntas marotas aqui. Primeiramente, Luciano, para os nossos aí convidados, fala aí como é que foi que você chegou aos quadrinhos. Quem te apresentou? Você achou? Alguém ofereceu para você? Como é que foi os quadrinhos na sua vida? Cara, isso foi tão importante para mim. Eu lembro como se fosse ontem. Eu era muito moleque. Devia ter, sei lá, 5, 6 anos. Sabe aquelas imagens como o Nelson Rodrigues falava, da infância profunda. Eu tenho a recordação do meu pai comprando um gibi do Homem-Aranha para mim, me dando na minha mão. Eu lembro da capa. Era o Homem-Aranha contra o Mistério. E, cara, a partir dali ferrou. Entendeu? Eu peguei aquilo e minha cabeça explodiu, falei assim, caraca, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Isso é o que eu lembro de mais muito infantil mesmo, essa ligação. E não sei se por isso ou não, além de ter um personagem fantástico, mas o Homem-Aranha é o personagem que eu mais gosto até hoje. Gosto de vários outros também. Mas o meu personagem predileto é o Homem-Aranha. E é isso, cara. Show de bola. Eu era muito molequinho. E vem cá, e aí com isso já foi um início bem bacana, né? Já começar logo com cabeça de teia aí, criação do Stan Lee, de várias feras aí que passaram, né? Desenhando e ajudando na construção do personagem. E aí, como que foi e quando que foi criado o Doutrinador? Eu sei que foi em 2008, foi bem antes daquele lance, daquela comoção toda que houve, né? Em 2012, eu acho. 13, né? 2013. Então, mas antes disso, por exemplo, vou contar um pouquinho da minha história com quadrinhos, porque meu primeiro emprego, cara, eu tinha 16 anos, foi com o Ziraldo. Eu fazia a revista do Menino Maluquinho. Sim. No estúdio que o Ziraldo tinha, em Laranjeiras. Eu morava na Baixada, tinha 16 anos, era moleque. E foi uma experiência importantíssima para mim. Porque logo começar a trabalhar com gênio, como Geraldo, participar de uma equipe tão foda como era aquela equipe, das antigas, Elci Miranda, Ferretti,
Era só a fera que acompanhavam o Ziraldo há muito tempo. E eu ali de aspira total. No meio daqueles caras, daqueles feras. Aprendi muito. E é uma experiência que eu carrego com muito orgulho, cara. Ter começado a trabalhar com quadrinhos com Ziraldo. E nessa época você já tinha feito algum curso ou você era autodidata mesmo, Luciano? Não, então, eu fazia um curso que não tinha nada a ver com a parada aqui. Na época, né, cara? Isso é em 88. Eu tô ficando cascudo esse ano. Eu tô ficando cascudo esse ano, 48. Cara. É mole não. É um menino. É mole não. Aí em 88 ainda existe. Quer dizer, não sei se existe esse curso ainda aqui no Rio. Eu acho que não. Mas existia um curso chamado OBR. Eu fiz também. Então, aí eu fazia um curso de desenho publicitário. Parada que tinha. Hoje em dia é algo completamente assim, não tem sentido nenhum. Sim. Aí a professora do curso, ela conhecia o Elci Miranda, que era o como é que se diz? Não é gerente, o diretor do estúdio. O diretor de criação lá do estúdio do Ziraldo. E assim, o que acontecia? No curso de desenho publicitário, eu acabava fazendo mais quadrinhos que desenho publicitário. Aí ela falou assim, pô, eu vou te apresentar o Elci e tal. Foi assim, ela me apresentou ao Elci. E eu lembro disso, cara, como se fosse ontem também. Quando eu fui lá no estúdio em Laranjeiras apresentar o meu portfólio ao Elci, era um sobrado, era uma casa de 2 andares, e eu estava no andar inferior com o Elci, e o Ziraldo passou por onde a gente estava. O portfólio estava assim aberto, ele olhou e falou assim, que é isso aí, Elci? É o trabalho do menino. Aí ele falou assim, pode contratar. Pô, e aquilo... Caramba! Aí aquilo me deu, cara, sabe, um puto orgulho. É claro que eu ganhava uma merreca absurda, entendeu? Era um dinheiro, era muito pouquinho, mas valia muito a pena pela experiência que eu tive, né, cara? E, Sim, enfim... com certeza. Enfim, então foi isso. Depois eu fui para trabalhar em vários jornais aqui no Rio. Trabalhei em quase todos os jornais aqui do Rio, sempre na editoria de arte. E aí fui para agências de publicidade também, que foi aonde eu criei o Doutrinador. Eu trabalhava numa agência média, aqui de tamanho médio aqui no Rio, tinha umas contas importantes. E como é que se diz? No tempo vago, assim, às vezes eu chegava mais cedo, ou então saía mais tarde, ou então na hora do almoço, eu criei o Doutrinador em 2008. Então, desde essa época, pelo que eu recebia de feedback do pessoal da agência que trabalhava comigo, eram mais, sei lá, na época, umas 20 pessoas a agência. Cara, todo mundo adorava e falava, porra, tem que publicar isso, blá, 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 blá. Então, desde essa época, eu, por causa da recepção das pessoas, da identificação que as pessoas tiveram desde o início com o personagem, desde então eu senti que eu tinha uma coisa importante na mão, entendeu? Sim. E, enfim, e aí é isso. O primeiro design do Doutrinador era bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Ele era mais urbano, ele não tinha capuz, não tinha nada, né? Ele era bem diferentão. Ele não tinha nada, era um cara, um coroa normal, assim, meio careca. Era como se fosse um Jason Statham, vamos dizer assim. Ele não tinha máscara, não tinha capuz, não tinha nada.
E aí, isso foi em 2008, que eu criei em 2010. 2010? Em 2010, eu reuni assim umas 40, 50 páginas que eu tinha. Aí eu enviei para 14 editoras aqui no Brasil. Aí 11 delas me responderam exatamente a mesma coisa, que tinham gostado e tal, interessante, mas que os advogados tinham orientado aos editores não publicar porque ia dar merda. Justamente porque naquela época, cara, eu não tinha, coisa que depois aconteceu, né, que eu vim a ter, eu não tinha assessoria jurídica nenhuma, então eu botava lá mesmo os caras, Sim. a cara dos caras. Olha aqui a Maria Flor. Maria Flor. Tô subindo no alto da cadeira, agora vou pular. Desce daí, cara. Pula aí. Desce daí. Vai pra lá que o papai tá fazendo uma live aqui. Vai. O pai é fã do Homem-Aranha. Aí, ó. Fez a Menina Aranha. Menina Aranha. Aí, eu não tinha assessoria jurídica nenhuma, então eu colocava a cara dos políticos mesmo. E, enfim. Ó, galera, esse aqui é o Miguel, ó. Esse é o Miguel tá aí também. Aqui, ó. E ele. Esse bonitão aqui. Aí. Fala aí, Miguel. Agora vocês sabem por que o Miguel do filme chama-se Miguel. Por causa desse moleque. Olha a inspiração. Por causa desse moleque. Show de bola. Vai lá. E aí. Calma aí. Deixa o papai acabar. E aí eu colocava os rostos, né? As caras dos personagens eram dos políticos mesmo. Então, naturalmente, nenhuma editora quis publicar. Pô. Os caras não eram malucos, que iam ser processados. E aí eu fui, engavetei o projeto, isso em 2010. Aí, em 2013, isso que é o interessante da história. Eu mostrei a 2 amigos que eram revoltados politicamente também, que trabalhavam comigo. Nessa época, eu já trabalhava numa agência, na gerência de comunicação de uma multinacional. Trabalhava como designer e redator, vamos dizer assim. E aí, os 2 caras, de tanto eles me botarem pilha, pô, faz o Doutrinador de novo, faz o Doutrinador. E aí eu reformulei o personagem. Foi aí que eu coloquei a máscara, coloquei o capuz, botei mais sombrio, mais violento. E essas 2 pessoas foram fundamentais nesse processo todo. Tanto que eu os homenageei, tanto no quadrinho quanto no filme. No filme e na série, principalmente na série, aliás, existe um personagem que é o jornalista chamado Paulo Dantão. E o Paulo Dantão é o nome de um desses amigos que colocaram pilha para que eu fizesse o personagem novamente. Era o mínimo que eu podia fazer por eles. O outro amigo chama-se Gutenberg, mas a gente chamava ele de Guto. E na segunda aventura do Doutrinador, Dark Web, existe um hacker chamado Guto, que no filme acabou virando a Nina, porque lá na sala de roteiro acabou se decidindo que a hacker ia ser um personagem feminino. Então, nessa aí, o Guti dançou. Sim. Mas eu fiz questão de homenageá-los, porque é aquelas coisas que acontecem na vida, né, cara? Talvez se esses 2 caras não tivessem me colocado tanta pilha, porque, tipo assim, eu já tinha meio que desistido de fazer quadrinhos. Eu estava sem fazer quadrinhos há 10 anos, cara. Há 10 anos que eu não desenhava. Por isso que, assim, eu até
de boa, sinto meio que vergonha das primeiras páginas e da primeira capa do Doutrinador, porque meu traço naturalmente mudou muito, né? A gente vai Sim. desenhando mais e vai evoluindo. As primeiras páginas do Doutrinador são, para mim, hoje em dia, olhando, eu acho ridículas, bizonhas. Mas aí... mas cara. Mas porque É da época também, né? Oi? É da época também, né? Você estava começando, então conforme você vai praticando, e aí Exatamente. o traço vai melhorando, né? Vai refinando, né? Exatamente. O traço muda muito. E como eu falei, eu não desenhava há 10 anos. Então, concluindo essa parte, a força, o apoio que esses caras me deram para eu começar a fazer de novo foi fundamental. Então, homenageá-los lá na história era o mínimo que eu podia fazer, né? Show de bola. Maicon E te Bonilha. perguntar, quando você fez as duas HQs do Doutrinador, por acaso, em algum momento, já passava pela sua cabeça, de repente, ter um universo, ter outras HQs no mesmo universo do Doutrinador, de repente ter editora, tudo isso, já passava pela sua cabeça nessa época, das duas primeiras HQs ali? Não, cara, as primeiras eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que poderia acontecer ou do que eu ia fazer. Como eu falei, né, eu trabalhava nessa gerência de comunicação, então era um período até que eu vivia assim financeiramente de forma confortável, então eu não tinha ambição, sabe, de fazer outras coisas com o quadrinho, ganhar dinheiro com o quadrinho, ou que o quadrinho virasse alguma outra coisa, boneco, filme. Eu fazia mesmo meio que para extravasar, vamos dizer assim, a minha revolta contra a classe política e, assim, eu fazia mesmo, entre aspas, por fazer. A partir da segunda, quando a coisa foi ficando mais séria e quando começou a sair muita matéria sobre o personagem em vários veículos de comunicação, tanto aqui como lá fora, e aí eu senti que... Não, aí que começou também o namoro com o cinema. Aí começaram alguns produtores importantes, produtores e diretores importantes do Brasil começaram a entrar em contato comigo pelo inbox mesmo do Facebook, né? Naquela época não tinha Instagram e tal, era só no Facebook. Então eu estava ganhando muita audiência nessa época, né? Já tinha, sei lá, uns 40, talvez 30 e poucas mil, 40 mil pessoas. E aí começou uns convites, umas sondagens do Caio Gulani, que é um produtor importante no Brasil, do Afonso Poyá, que é um diretor importante, Tomás Portela, que também é outro diretor importante e tal. E aí, quando essa galera do cinema começou a perguntar, aí eu falei, opa, agora o negócio está ficando sério. E aí eu comecei a realmente colocar em prática, vamos dizer, assim, o que eu tinha aprendido, porque eu fiz marketing também. Então, eu comecei a colocar algumas coisas assim, principalmente coloquei em prática uma relação com o meu público que eu não tinha anteriormente. Eu comecei vamos dizer assim, a fazer um atendimento melhor. Eu comecei a me importar com o que as pessoas realmente pensavam e comecei a ter uma relação com o personagem, assim, uma relação mais comercial, vamos dizer. Eu falei assim, pô, isso aqui está se tornando realmente um produto para mim. E eu posso vir a ganhar dinheiro e assim, posso talvez realizar aquele velho sonho, que era viver de quadrinhos, que era um sonho que é dificílimo de se realizar no Brasil e que um sonho que eu sempre tive.
Então, ali em 2015, mais ou menos, 2016, que eu comecei a ter esse tipo de posicionamento, entendeu? Legal. E aí veio o lance do filme, depois. O filme veio depois, né? Pelo que eu andei pesquisando. Primeiro veio a série, né? Vocês montaram a série e enxugaram para poder fazer o filme, né? Não, então, Vai lá, vai lá. primeiro foi o papo do filme. Quando que vai ter quadro do Mega Sônica na parede? Pô, Avô, o quarto é do meu filho, cara. Meu filho, se ele vai querer um quadro do Mega Sônicos aqui. É o Valor, abraço, Valor. Grande abraço para você. Guerreiro da cena carioca. Grande abraço. Então, primeiro veio o papo do filme, cara. A série veio depois, porque o que aconteceu? Quando eu finalmente negociei os direitos com a Downtown Filmes, e que porventura negociou logo depois com a Paris Filmes, era só para fazer o longa-metragem. Aí depois que entrou na parceria toda, no projeto todo, entrou a Turner, que a Turner é dona do TNT, do Nickelodeon, do Space, enfim, de vários canais. Então, a Turner tinha uma grana para investir em produções brasileiras, aí ela quis entrar no projeto, e aí decidiu-se fazer também a série ao mesmo tempo. Isso também foi outro pioneirismo, vamos dizer assim, do projeto, porque nunca tinha sido feito um filme e uma série ao mesmo tempo. Então, naturalmente, eles queriam aproveitar, né, toda a produção e assim que foi feito. Mas por mais que as pessoas pensem, né, que a série é o filme recortado, como a Globo geralmente costuma fazer, né, pega um filme, sei lá, ela fez isso com vários filmes, com Tim Maia, Elis, ela pega o filme que sempre é da Globo Filmes e fatia o filme em 4 partes. O nosso projeto não foi assim. Foi feito um roteiro para o filme e foi feito um roteiro para a série. Tanto que quem viu os dois notou que tem diferenças, tem muito mais... os arcos dos personagens são muito mais completos na série, porque, claro, tem mais tempo. A série é mais violenta, a série explica melhor, vamos dizer, toda a relação entre os personagens. E a série também, assim, é só você imaginar que a série tem 7 episódios de entre 45 a 50 minutos, ou seja, é tempo pra caramba, é mais de 8 horas de filmagem para você encolher e reduzir para 1h50 de filme. 40? Ou seja, foi muita loucura a montagem disso. Mas, enfim, eu acho que funcionou. Eu sou muito feliz com o resultado final do filme. Eu acho que ficou um bom filme. E com a série, como autor, eu gosto mais ainda. Eu achei a série muito bacana. É claro que eu sou suspeito para falar, mas eu achei a série assim muito bem feita, muito instigante. Agora que a gente já ficou sabendo como que foi o início, como que o Luciano começou a fazer o Doutrinador, ele estava lendo HQ do Homem-Aranha, teve um sonho, olhou para a parede, tinha uma máscara preta olhando para ele, e aí ele criou o Doutrinador. Brincadeira, gente. Então, ele já contou como foi o início dele, mas o que eu e acho que grande parte da galera quer saber é sobre o novo rumo que o Doutrinador vai ter agora. Já sabemos que vai ter uma nova HQ. E aí, como que vai ser agora o caminho do Doutrinador? Porque acho que agora vai ser mais ou menos classificado assim, antes e após, né? Antes estava na Guará, né, o personagem, e agora está na nova editora, né, a Super Prumo.
E aí, como que vai ser agora as novas aventuras do Doutrinador? Como que vai ser essa nova HQ? E como que vai ser tudo isso, essas novidades aí? Conta aí pra gente. Então, essa nova aventura, o que que eu já estou tentando fazer, né? Não sei se a galera viu aí, se você viu, o filme foi lançado no Japão e na Coreia do Sim, Sul. O filme não chegou a ser lançado na China, mas ele participou de um festival lá, organizado pelo Jack Chan, um festival de filmes de ação. E o filme também, a Paris está tentando viabilizar o que infelizmente agora foi, né, tá em stand-by por causa dessa maldita pandemia que está no mundo inteiro. A Paris também estava tentando vender o filme para o mercado americano. E o filme, cara, foi muito bem aceito. Não sei se vocês viram também. Eu postei as críticas do filme na Coreia e no Japão. E aí isso me incentivou a querer internacionalizar o personagem. Eu conversei com o nosso amigo aqui no Brasil, o Cassius Medawar, que é um cara que trabalha com mangá há muito tempo, há muitos anos aqui no Brasil, e eu contei para ele sobre essa experiência do filme exitosa no Japão. Ele me deu alguns contatos de editoras lá, e aí eu comecei a conversar com os caras lá. E aí o que acontece? Isso que eu vou contar para vocês, isso já tinha acontecido antes comigo, antes um pouco do filme, que foi tentar internacionalizar o personagem. Eu estava negociando no final de 2015, eu estava negociando com a AK Press, que é uma editora californiana, e com uma editora francesa, que até hoje eu não consigo pronunciar o nome direito, e eles estavam... eu não tenho... E aí, a gente estava conversando, estava quase fechando, mas olha só que curioso, pessoal. Eles queriam que eu fizesse mais entre 10 a 15 páginas do que eu já tinha pronto, para poder contextualizar a situação de corrupção no Brasil. Porque, para eles não... Para a gente, porque é uma situação muito nossa. Quando a gente começa a ler o sim. Doutrinador, a gente entende aquilo ali porque é muito nosso, é muito do nosso dia a dia. Então, você lê e vai fluindo. Para o americano e para o francês, eles não têm a mínima ideia do que seja o nosso sistema de corrupção. Para eles, é algo totalmente inadmissível. O nível e o tipo sabe, de corrupção endêmica que a gente tem. Então, eu precisava explicar, vamos dizer assim, em mais páginas, todo aquele contexto. E na época, eu já estava envolvido com as negociações do filme e a Downtown Filmes, através do Bruno Weiner, a quem eu vou ser sempre grato. O Bruno Weiner, pai do meu ex-sócio, ele generosamente me chamou para participar da sala de roteiro do filme. E então, eu não ia ter tempo de fazer essas páginas que essas duas editoras me pediram. Então, eu larguei para lá e o papo morreu. E agora, conversando com essas editoras estrangeiras, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque os caras... A nossa situação de corrupção é só nossa, é muito nossa. É uma coisa muito característica e que, naturalmente, não vai ser, assim, não só entendida, como atraente para um público estrangeiro. Então, o que acontece? Eu decidi, literalmente, surfar essa onda desses acontecimentos que estão afligindo o planeta
agora e lancei criei, né, vou ter a ajuda de um amigo para escrever. Vou fazer essa história sobre o vírus, o nome da história chama-se O Vírus Vermelho, e vou fazer essa história que é sobre geopolítica mundial. Então, o que acontece? É um tema universal. Então, eu não vou ter esse problema, vamos dizer assim, de ter que explicar o tema para as outras pessoas em outros países. Eu só vou ter que situar, só vou ter que situar o personagem num novo cenário. Isso é muito mais fácil do que eu explicar como é a nossa corrupção para pessoas no Japão ou na Coreia, que não tem absolutamente... E isso é tão assim, curioso e como é que se diz? É tão ruim até, porque lendo as críticas do filme na Coreia, claro que eu coloquei lá no Google, para o Google traduzir, e o Google e a tradução do Google, nos comentários do pessoal que estava comentando a matéria, um cara escreveu assim, eu nunca vou esquecer isso, o cara escreveu assim, como um cidadão coreano qualquer, como as pessoas conseguem viver num país assim com tanta corrupção? Pô, aquilo me tocou, sabia, cara? Porque eu falei assim, cara, essa é a visão que as pessoas têm e que a gente se tornou tão comum o nível de corrupção. Tornou normal, né, pra gente, né? É tão normal o nível de corrupção brasileiro que pra gente se tornou uma coisa natural. E o cara lá na Coreia falou assim, cara, como as pessoas conseguem viver num país assim? Entendeu? Então, eu decidi fazer essa história e justamente por causa de estar envolvido com essa nova editora, né, e de estar lançando esse novo selo com um monte de gente boa que eu vou contar aqui ainda, né, que vai participar, eu não tenho tempo mesmo de desenhar. E aí eu convidei o Anderson Garcia, que foi um cara, acho que todo mundo também já viu, eu recebo desenhos de várias pessoas do Brasil todo, quase que toda semana, fãs do Doutrinador que enviam para mim suas artes. Então, o Anderson foi um cara que mandou para mim uma arte e eu achei muito foda, muito bacana. E eu achei assim, é claro que nossos estilos são diferentes e eu não tenho vaidade nenhuma assim de falar que, sabe, eu desenho pra cacete e tal. Eu já estou muito velho para isso. É claro que o cara desenha muito mais do que eu. E assim, aquilo eu falei, pô, esse cara seria perfeito para fazer uma história do Doutrinador. Então, eu conversei com ele ficou muito feliz com a ideia, ele se interessou muito. E como eu estou tocando a editora agora, e acho que todo mundo sabe como é no Brasil, porra, ser empresário no Brasil é ter um sócio permanente que fica te sugando 24 horas por dia, eu tenho que, né, bater o corner, e o sócio que eu digo é o governo, né, gente? Eu tenho que bater o corner e ir para a área cabecear. Então, bem por aí. Você é empresário, você sabe como é que é. Então, é muita coisa para fazer. Então, eu passei os desenhos para o Anderson fazer. Não sei se eu vou conseguir fazer as cores, os primeiros desenhos que ele fez, aquela capa, uma outra pin-up, fui eu que colori. A gente se deu muito bem assim entre o desenho dele, o traço dele e a minha cor. Eu também gostei muito. Os fãs também gostaram muito. E eu não sei se eu vou tentar colorir, mas eu acho que não vou conseguir. Mas eu já tenho um parceiro, o Lúnio, para colorir.
E assim, a Super Prumo, ela nasceu mais ou menos... Eu já ia perguntar isso, né? Então, Como que você já emendou? A Super Prumo nasceu logo assim depois que eu saí da Guará. A gente teve uma saída meio conflituosa e aí alguns personagens que eram meus ficaram lá com eles por causa de um acordo que eu precisei fazer. Mas o mais importante que eu queria ficar era com o doutrinador. Então, a Super Prumo, ela nasceu de uma vontade minha de fazer heróis assim com bastante carga de testosterona, vamos dizer assim, heróis bem tiro, porrada e bomba, tanto que eu acho que quem está acompanhando as minhas primeiras divulgações está vendo que eu estou colocando lá as minhas referências, que são Conan, Punisher, Demolidor, Jonah Rex, ou seja, são personagens bem, como é que eu vou dizer, bem... Casca grossa, né, cara? Exatamente. Era essa a palavra. Eu ia falar badass e ia usar um termo em inglês, mas a palavra é essa. São personagens bem casca grossa. É E isso aí. assim, e eu também queria muito fazer vários estilos diferentes. E justamente porque nas minhas pesquisas que eu fazia enquanto estava lá na Guará para conhecer novos desenhistas, eu vi que tinha muita gente que tinha trabalho autoral e que nunca tinha publicado, e trabalhos sensacionais, como, por exemplo, o Léo Andrade, que tem um trabalho, não sei se vocês viram lá nas primeiras divulgações, chamado A Lenda de Boia, que é um trabalho que é meio mangá e que tem um traço maravilhoso e é uma história fantástica, que é sobre um ser da floresta e é bem brasileiro, tem curupira, tem, sabe, seres, é tipo como se fosse um labirinto do fauno, vamos dizer assim. Pô, legal, cara. Então são histórias e autores que eu achei muito fodas, muito talentosos, e eu queria publicar isso pela Super Prumo. E assim, eu também queria fazer uma espécie como é que eu vou dizer, de reverência a gêneros que eu tinha, assim, que eu não tinha muito contato, que eu acho que não tinha muito no Brasil, que, por exemplo, tô dando vários exemplos aqui já de personagens que estão na editora. O Marajó dos Reis, por exemplo, do Joey Bennett, que dispensa apresentações. Joey Bennett é um mestre para mim, um cara que faz o melhor Hulk, depois do Herb Trimpe, depois do Hulk do Herb Trimpe. Para mim, o melhor Hulk da Marvel é o do Joey Bennett. Um cara, porra, verdade, muito bacana, de Belém do Pará, que é respeitado mundialmente, que foi indicado ao prêmio Eisner ano passado, ou seja, uma referência. Tê-lo junto comigo na Super Prumo é uma honra, e ele tem uma história, e ele também é o mesmo caso, ele também um puta artista que nunca tinha tido a oportunidade de publicar algo autoral aqui no Brasil, sempre desenhando lá para fora, e ele tinha esse personagem totalmente foda que eu achei, que é o Marajó dos Reis, que é uma espécie de Conan da Ilha de Marajó, num ambiente super brasileiro também, um ambiente do Brasil colonial, que tem feitiçaria no meio,
tem luta, tem espada, tem sangue, tem porrada, sabe? Tem brutalidade, como Conan tem. E quando eu olhei aquilo, Muito eu falei, bom. porra, eu tenho que arrumar um jeito de colocar isso na rua. Então foi com esse sentimento que eu criei a Super Prumo, sabe? Colocar esses personagens muito bacanas e botar esse povo para trabalhar na rua. E, assim, com aquele mesmo espírito de valorização do artista brasileiro e de histórias brasileiras. Né? O pessoal fica me mandando... Vamos ver. pessoal, eu sempre deixo aberto lá né, meu e-mail e meus contatos lá, tanto na página do Doutrinador, como na minha página pessoal, como na página do Super Prumo, para que as pessoas possam me enviar suas ideias, né, e tal. Mas assim, Legal. as pessoas continuam ainda, né, a galera, criando personagens assim, muito americanizados, sabe? Sempre Sim. como se a história se passasse em Nova York ou com nomes americanizados, John, Patrick e tal. Aí eu Uhum. gente, porra, não é isso, cara, não é isso. A gente quer que se passe em São Paulo, porra, no Rio, Espírito Santo, Pará, Sim. sabe? A gente mora no Brasil, cara. Eu não estou falando que isso seja errado. Por favor, não me entenda mal. Se o cara quiser fazer a história dele que se passe em Nova York, tudo bem. Mas não é o perfil que, que eu gosto e que eu vou adotar na editora, entendeu? Sim. Então, Te eu acho que a gente... perguntar, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, parece que vários personagens, várias HQs, né, da Super Prumo se passam em realidades ou em universos diferentes. Então, eu estava com dúvida assim, pô, algum deles vão interagir, vai ter algum momento que eles vão interagir no mesmo universo, ou vai ser como é na Image? Na Image, é, cada como é que se fala? Eu tô com o escritório na cabeça, mas não é. Porque tem a galera do Jim Lee, por exemplo. Ele já saiu da Image, mas no início ele tinha o estúdio, né? Era o estúdio do Jim Lee. Então tinha os personagens dele e os personagens dele não interagiam com o estúdio do Rob Liefeld. E aí eles viviam, né, em cada um no seu universo separado. E aí o que eu fiquei curioso na Super Promo, eles vão coexistir em algum momento? Ou tem alguns personagens que vão interagir? Como que vai ser? Então, a princípio não, cara. A princípio não. Até porque são duas razões para isso. A primeira é uma razão comercial mesmo. Por quê? Esse negócio de universo, ele é muito bom para um mercado sólido e grande como o americano, sabe, o japonês. Por quê? Porque você tem a solidez e a tranquilidade, vamos dizer, para trabalhar, que você vai lançar a próxima edição no mês que vem, entendeu? A gente aqui no Brasil, a gente mata um leão por dia e não sabe se vai conseguir né, ter sucesso para que uma nova edição seja feita. Então, essa coisa de você trabalhar com o universo e entrelaçando histórias, isso é a minha opinião, tá, pessoal? Você acaba fazendo que as edições fiquem dependentes umas das outras, sendo que você não sabe se vai ter a outra edição, entendeu? Então, isso é um dos nossos problemas. Além disso, que é um dificultador muito grande na hora que você vai criar.
Porque se você criar uma história única, de um personagem único, é uma coisa. Você criar um universo é muito mais trabalhoso, claro. E com esse problema do mercado, às vezes você vai ter todo esse trabalho e não vai conseguir publicar tudo. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que eu queria também muito contar nossas histórias, contar, apresentar nossos heróis. A gente tem, o brasileiro, ele não valoriza seus heróis. Seus heróis que eu digo, heróis de carne e osso, heróis que realmente existiram. Eu queria muito fazer isso. Então, por exemplo, a gente vai ter a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter o Tenente Bravo, que vai ser um cobra fumante, que é como se chama o pessoal que participou da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Tem meu amigo Carlos Evold, que está fazendo, que é um especialista no assunto. Ele está me ajudando no roteiro. Na verdade, a maior parte do roteiro é dele. E a gente quer fazer um resgate, cara, assim, muito profundo. A gente quer fazer o maior resgate histórico da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial em quadrinhos. Então, Show de bola. Então, o Carlos é a pessoa certa para isso, porque, além de um estudioso do tema, ele é um cara que está muito presente e conhece todo mundo na Associação dos Veteranos de Guerra aqui do Rio de Janeiro. Eu fui lá conhecer, é um lugar fantástico que, infelizmente, como quase tudo no nosso país que é relacionado à cultura e à valorização da nossa história, está completamente abandonado. E tem lá um acervo gigante com um monte de coisas bacanas sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. São várias histórias verdadeiras, heróicas, verdadeiras sagas, verdadeiras epopeias de brasileiros que fizeram história na Itália. Então, os nossos livros de história são absurdamente, como é que eu vou dizer, absurdamente vazios quanto ao valor que teria que ter para a nossa participação. Nessa pesquisa, para vocês terem uma ideia, se você pesquisa assim na internet sobre a nossa participação na Segunda Guerra, eu cheguei a ver o absurdo da Super Interessante, essa revista importante até, uma revista respeitada, uma matéria da Super Interessante dizia que a nossa participação na Segunda Guerra foi patética, que ela não deveria nem ter acontecido. E isso me deixou, além de muito triste, me deixou um pouco revoltado, porque só a partir do momento que você tem contato com essas histórias é que você começa a valorizar a nossa própria história, porque, para vocês terem uma ideia, existem várias cidades na Itália que reverenciam o Exército Brasileiro anualmente. Sim. Existem várias cidades na Itália que cantam o hino nacional de manhã nas escolas. Existem várias cidades na Itália que têm festas para o Exército Brasileiro, porque fomos nós que libertamos essas cidades do nazifascismo. E essa importância que os italianos nos dão não aparece nem para a gente em lugar nenhum nos nossos livros de história. Elas são... É tipo como se a gente tivesse ido à Itália a passeio, entendeu? Parece que a gente foi lá passear. Então, ao conhecer essa história, você realmente fala assim, porra, a gente é foda. Porque eu fico até meio... o Carlos fica até muito mais do que eu, mas eu fico até meio emocionado em falar disso, porque eu li as cartas dos combatentes que eles enviavam para as famílias aqui.
eu vi vários relatos, eu vi várias fotos, eu vi vários documentos históricos lá na Associação dos Veteranos, e você vê como o soldado brasileiro, ele, com todas as dificuldades, claro, né, que a gente tinha na época, ainda tem até hoje, nosso exército está longe de ser um dos melhores do mundo, mas o soldado brasileiro era muito sagaz. E assim, pouquíssima gente sabe, mas existem soldados brasileiros que ganharam as medalhas de honra, as maiores medalhas de honra do exército americano. Tem um piloto brasileiro que agora, infelizmente, eu não consegui gravar o nome dele até hoje. Ele ganhou uma medalha de honra, a mais alta honraria das Forças Aéreas Americanas. Ou seja, isso não é pouca coisa, gente. Então, esses nossos heróis são completamente esquecidos. Completamente. Sim. E a gente queria, eu e o Carlos, a gente precisava contar isso. E é isso que a gente vai fazer nessa história do Tenente Bravo. Essa é uma história, e tem também a história do João Ramalho, que é outra história fantástica, que também é verídica, um cara que... Essa eu vou tentar resumir para não ficar muito longo, porque a história dele realmente é fantástica. E se ele fosse americano, com certeza já teria um filme sobre esse cara, já teria sido feito um filme. O cara que chega como náufrago no Brasil, um português, e ele vem a ser um dos... Não, o rapaz aqui colocou o nome do aviador. Sim. Tenente Rui Lima. Sim, exatamente. Então, essa outra história sobre o João Ramalho, ele é um náufrago que vem a se tornar um dos fundadores da cidade de São Paulo. A história dele é simplesmente fantástica, ela tem que ser contada. As aventuras desse cara, desse João Ramalho, parecem filmes, cara. E, assim, também precisa ser contada, porque o cara, para vocês terem ideia, o cara foi náufrago, o cara foi índio, ele foi o primeiro branco a ser encontrado no Brasil, depois ele se tornou bandeirante, e ele, claro que naquela época tinha várias, né, aquelas lendas da floresta, assim, que ele tinha enfrentado figuras da floresta, monstros sobrenaturais da floresta, do meio do mato, saci, curupira e tal. Então, e depois ele se torna Bandeirantes, ele conhece Tomé de Souza, ele faz incursões pelo Rio da Prata e vira, como é que se diz, comerciante de minério, e no final ele foi proscrito pela igreja, porque ele, ao se tornar índio, ele não podia ser cristão, e depois ele acaba fundando a cidade de São Paulo. Ou seja, a história do cara é fantástica. Repito, se fosse nos Estados Unidos, já tinha um filme sobre esse cara. E esse cara é uma história em quadrinhos foda. Verdade. Entendeu? Ele é tipo um Solomon Kane, sabe? Assim, misturado com Conan, misturado com, sei lá. E também tem uma outra história verídica, né? Uma história história do Brasil mesmo, que se chama Graúna, que é sobre um herói negro. Um herói negro que também é uma história absolutamente fantástica, que também poderia virar um filme assim fácil, que é do primeiro escravo que se torna coronel no Brasil. Entendeu? Caramba, então, que legal, cara. É um cara que de escravo se torna coronel, com uma puta história de heroísmo, de superação, entendeu? Então, enfim, são histórias, como a gente colocou lá na peça, né, de divulgação, são histórias que precisam, que merecem ser contadas, então, sabe? E de brasileiros que existiam, heróis
que a gente tem e que quase ninguém sabe e que agora a gente precisa saber, entendeu? Então essa é uma das missões. Além de outras, né? A gente já tem agora, se eu não me engano, tem 12 ou 15 histórias, né? Então, seriam 12 HQs, então? Ou vocês a gente pretendem, não de vai repente, lançar. fazer um compilado? Não, a gente. Bom, eu queria ter ficado milionário com o filme, né? Mas não deu. Eu queria ter ficado milionário para poder colocar isso tudo na rua de uma vez, mas não dá, né? Infelizmente a gente tem que ir devagarzinho. Primeiro a gente vai lançar o Doutrinador. As 4 primeiras vão ser essas 4 que eu falei: Doutrinador, Ah, legal. Tenente Bravo, João Ramalho, Graúna. E a gente quer fazer também primeiro Hecatombe, que é outra história. Essa já é no futuro, não tem nada a ver assim com, né, algo que aconteceu, uma história verídica. Essa é uma criação minha também sobre uma nova guerra com o Paraguai que a gente tem, porque não sei se o pessoal sabe, nós e os paraguaios e uruguaios estamos vivendo em cima do maior aquífero do mundo, que é a maior reserva de água potável do planeta. Então, essa história Hecatombe, ela se passa no futuro, 2070 e pouco, e o mundo está com problemas de abastecimento de água potável e tal. E aí, a gente que eu digo, o Brasil, nós somos traídos pelo Paraguai nesse acordo que nós temos, que existe hoje em dia, isso é real, existe um acordo para se tratar desse aquífero. Então o Paraguai nos trai e a gente entra em guerra com o Paraguai. Então, no meio de por isso que o nome é Hecatombe, no meio de um problema mundial de abastecimento de água, de seca, vamos dizer assim, de problemas de clima, a gente ainda está em guerra, e aí o Paraguai, assim, de forma escrota, vamos dizer, de uma forma covarde, ele envenena os lençóis de água do Brasil, e esse envenenamento ele também faz com que animais silvestres dessa parte ali do Mato Grosso do Sul, sofram mutações e se tornem umas espécies assim de monstros. Então tem um pezinho na ficção científica também. E essa história, ela tem 4 protagonistas, não é um só. Se o pessoal ver lá na capa, vão ver que são 4 pessoas. Então são 2 parentes, que é um cara mais forte, que está na frente, que é avô da garotinha que está do lado, e tem uma menina de cabelo vermelho e um cara, um negro bem forte, com os 2 que estão com arma. Eles são mercenários, esses 2. E o outro coroa é um coroa casca grossa. Eles estão indo do Paraná para o Mato Grosso do Sul para arrumar emprego, porque está em essa crise climática. E eles têm que se relacionar, os 4. E os 4 não se dão bem. Então é como se fosse um road movie. Eles estão indo do Paraná para o Mato Grosso e no meio do caminho eles têm que enfrentar a guerra, ou seja, soldados paraguaios e soldados brasileiros, mercenários, né, que atuam ali porque tem muita espionagem geopolítica também, porque os Estados Unidos e a Europa querem se meter aqui por causa da água, e esses bichos que eu falei que sofreram mutações. Então é muita confusão para eles enfrentarem até chegarem até o Mato Grosso do Sul. Pô, muito maneiro. Então é isso. Hecatombe é isso. Eu ia te perguntar também uma situação que eu tenho algumas perguntas por aí e tal, para saber
o que o pessoal acha, né, do quadrinho nacional e tudo mais. Uma das coisas que tem apontado bastante é a questão da continuidade. Foi uma das coisas que você comentou, né? Porque não dá para fazer tudo de uma vez e tudo mais. Você já pode adiantar que, tipo, vai ter as HQs que serão publicadas pela Super Promo. Elas têm início, meio e fim, ou vai levando para ver qual é, tipo Marvel que não tem fim e a história vai continuando e vai continuando, ou é como os mangás, né? Os mangás tem aqueles que são só 10 volumes, pronto, acabou, história redondinha e felicidade. Como que vai Não, ser? Você então, pode adiantar pra gente? sim, posso. Então, a ideia é que elas tenham todas princípio, meio e fim. Até por causa desse problema que eu falei da continuidade. A ideia é Sim. essa. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui do João Ramalho, por exemplo. O João Ramalho não dá, é impossível contar uma história dele, porque a vida dele mesmo é tão fantástica, porque se fosse contar a história dele toda, ia dar uma HQ de umas 200 páginas, entendeu? Então, assim, a gente vai contar histórias fechadas, que ele é místicos da floresta, e vai ter a outra história que ele vai enfrentar os índios, e a outra história onde ele vai encontrar os bandeirantes, e assim por diante. Mas sempre histórias fechadas. Pode ser Ah, que, sim. pode ser que uma, conforme, né, se Deus quiser, estiver tendo sucesso, pode ser que uma se prolongue e vá para uma nova edição e tal. Mas a ideia é ter histórias fechadas. Ah, legal, legal. Porque o pessoal tem um receio em acompanhar as HQs nacionais por causa disso. Eu tenho percebido Sim, isso esse tempo aí, eu tenho feito umas perguntas aí com o pessoal que comprava comigo lá na outra loja que eu criei e tal. E aí eles falaram, cara, eu até quero começar a comprar HQ nacional, mas, pô, eu comprei tal HQ e não teve final, não teve continuidade, eu não sei o que vai acontecer. E a pessoa, como colecionadora, a pessoa fica frustrada, né, cara? E aí acaba queimando todas as outras oportunidades dela conhecer outras coisas, né, novas e bacanas. E aí eu falei, cara, sim. tem que saber se na Super Pluma vai ter essa continuidade, se vai ser história fechada, o cara vai comprar uma, pô, legal. Aqui fechou. E aí, Não, aproveitando a vai deixa, ser história. você tem, você tem ideia assim de se vai ser de bimestral, quinzenal, de 6 em 6 meses? Como que vai ser as publicações? Não, então, a minha ideia é que seja trimestral, entendeu? Mas tem dois fatores aí, né? Agora tem essa coisa naturalmente vai ter uma crise financeira aí no Brasil por causa dessa pandemia. A gente não sabe como vai ficar. Sim, A gente não sabe como vai ficar até mesmo a situação dos fornecedores no Brasil, porque as gráficas, por exemplo, a gráfica que eu costumo rodar, que é a Juiz Forana, eu estive conversando com o dono da Juiz Forana, que se tornou meu amigo. Naturalmente, eles também estão em grande dificuldade, ou seja, tudo vai mudar um pouco e nossos planos também a gente vai ter que se adequar aí à nova realidade do país. Eu quero fazer trimestral, mas vamos ver como é que vai acontecer, né? sim. Eu te acompanho também nas suas redes sociais, você publica pessoal tal. E é uma curiosidade minha, cara. O que a música influencia nos quadrinhos? Que, da- que tem o filme lá, tem trilha sonora você que foi lá, participou e tudo mais, né, dando ideias.
E aí, como é que é essa influência da música também no seu processo de criação, de desenhar e tudo mais? Pô, boa pergunta, cara. Obrigado por você me perguntar isso. Cara, é muito importante a música para mim. Para você ter uma ideia, a música é como se fosse um porto seguro para mim, porque a música me influencia tanto que às vezes quando me dá um branco, é um branco criativo mesmo, você fala, porra, eu recorro à música, cara. Eu fiz isso dezenas de vezes durante o Doutrinador, entendeu? Tanto que eu fico muito feliz quando alguém reconhece que certas páginas são quase que traduções literais de algumas músicas de algumas bandas que eu gosto. Tem várias aí e tem muita gente que saca isso, né? Alguns leitores. E quando o cara saca isso, eu acho mal barato. A pessoa, né, me entra em contato ou manda uma mensagem, fala, pô, aquela página, pô, não era música do Alice in Chains e tal. Eu falei, exatamente. Pô, não é aquilo, não é uma citação da música do Iron Maiden e tal. Eu falei, exatamente. Então, é muito legal essa sua pergunta, porque música, eu amo música. Na verdade, eu sou um músico frustrado, porque eu queria ser um puta guitarrista, mas não consegui. Então, música faz muito parte da minha vida e com certeza me influencia muito no meu trabalho. Galera, vou abrir agora as perguntas aqui. Quem tiver mais alguma pergunta pode fazer, mas eu vou ler aqui o que o pessoal já foi perguntando durante a primeira parte e agora a nossa segunda parte da live. Qual é a ordem aqui, Zé? Tá. Quem vai desenhar a Hecatombe? A pergunta foi do Tito Camelo. O Anderson Garcia também. A princípio, né? Se ele não... Porque, como eu falei, como o doutrinador vai vir antes, né? A gente vai tentar fazer assim, meio que simultaneamente. O que acontece, na verdade, é que eu acabei conhecendo muita gente talentosa, né, durante esses últimos 4, 5 anos, que, como eu falei, o pessoal acaba mandando desenhos para mim do Doutrinador, suas versões, né? E aí, pô, tem cada uma melhor do que a outra. Às vezes, porra, os caras são tão fodas que eu falo, pô, eu quero que esse cara trabalhe comigo. E aí, é isso. Se não der pro Anderson fazer, se ele estiver muito enrolado e ocupado com o Doutrinador, eu posso passar pro George Wolff, pro Carlos Eduardo, enfim, tem tanta gente talentosa que, porra, talento não vai faltar. Show. Segunda pergunta, tem planos para fazer crossover com outros heróis brasileiros? Pergunta do Jean Damasceno. Cara, então, a princípio não, né? Mas pode acontecer, cara. O que acontece, né, é que é muito difícil você achar universos que se casam com personagens brasileiros. Como eu falei antes, né, a maioria dos personagens brasileiros eles têm uns universos assim muito fantásticos, vamos dizer. E os meus universos eles são muito assim, muito históricos, muito assim, do que a gente passa, né, no cotidiano mesmo. Então é complicado. Para você ver, fora o Doutrinador, que é o único personagem fantasiado, vamos dizer, né, que tem um uniforme, os outros não têm isso. Então, e mesmo assim o uniforme do Doutrinador assim, porra, é uma máscara de uniforme gás. Urbano, né? É um uniforme urbano. Então, concluindo, a princípio não, pode ser que aconteça, mas é meio complicado, porque, por exemplo, eu não lembro agora
de um personagem. Por exemplo, o Lagarto Negro é urbano, mas, sei lá, não lembro agora de outro personagem assim, penitente, talvez, mas, assim, são universos diferentes. Então, isso complica um Aham. pouco, mas, repito, não tem problema nenhum de acontecer, se tiver que rolar. Seria bacana, seria bacana. Mais uma pergunta aqui. Quais seus artistas de quadrinhos favoritos? Pode ser nacional, internacional. Essa pergunta foi do Fábio Hasman. Pô, tem muita gente, cara. Mas eu vou tentar resumir. Das antigas, Jack Kirby, Paul Gullas e John Buscema e Jenny Collan também, eu gostava muito. E mais recente, Frank Show, Darwin Cook, infelizmente já faleceu. E para mim o melhor quadrinista da atualidade do mundo é o Sean Murphy. Adoro o trabalho desse cara. Eu comprei Punk Rock Jesus e estou acompanhando agora o Batman, que agora é esse mensal da Panini. Fazia muito tempo que eu não comprava, que eu não consumia quadrinhos assim mensalmente. Só estou fazendo por causa do traço do Sean Murphy, que é absolutamente sensacional. Show. Como foi a negociação com a Amazon? Essa pergunta foi do Valor. Então, a negociação ela é aplicada porque a Amazon ela pede muita documentação e é bem burocrático, cara. É bem burocrático mesmo. Assim, a empresa tem que estar. Então, respondendo aí ao Valor, é uma negociação assim bem burocrática, cara. Tem muita documentação que eles pedem, mas assim normal, cara. Eu até brinco que eu digo que a Amazon ela é muito rápida para comprar e entregar, mas para ser parceiro é como se fosse um órgão governamental do Brasil, cheio de merda, Uhum. cheio de papelada, burocracia brabíssima. Mas assim, nada também do que a gente não esteja acostumado. Você vai lá, vai fazer e vai rolar, entendeu? Mas é burocrático. Tem aqui mais outra pergunta do Valor. O Valor hoje estava inspirado. Ela entra só com o marketplace ou está como compradora de uma determinada quantidade, de uma tiragem? Então, tem duas negociações. Depende do interesse dela. Mas se ela acha Ah, que sim. seu material vai ser um sucesso, ela compra uma tiragem toda ou parte dela. Ou se não, você só coloca lá como o teu produto como marketplace. É assim. Depende do autor, depende da obra. Beleza. Se a Maria... Boteco o quê, Léo? Boteco of Comics perguntou se ela vai ficar salva. Vai ficar salva. O que é isso aqui? A DEA vai continuar? O que é DEA? Eu não sei. o DEA, que é Isso. do filme. Ah. Não, isso... O que acontece? Isso Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. O DEA, ele é uma criação do roteiro, da sala de roteiro do filme. Ou seja, ele é uma propriedade intelectual, vamos dizer, da Paris Filmes. Eu não posso usar o DEA numa história minha. Como, por exemplo, eu não posso usar a Nina, eu não posso usar enfim, outro personagem do filme, sem a anuência da Paris Filmes, porque esses personagens
foram criados para o audiovisual, entendeu? Sim. Então é isso. Então, por exemplo, se existir, se continuar se tiver alguma continuação, o DEA pode existir, mas no quadrinho não. A resposta Entendi. é Os essa. personagens, ideias que foram criadas exclusivamente para o filme / série, nas HQs não podem entrar, a não ser que eles, né, que a produtora A não ser libere. a não ser que haja uma liberação da Paris. Que, tipo assim, não Deixa eu ver seria aqui. nada difícil, entendeu? Mas eu não pedi. Sim. Tem mais uma pergunta aqui. Alguma banda de Brasília influenciou o seu trabalho? Essa foi do Paulo Edson. Uma banda de Brasília, bom, eu amo Plebe Rude, né? Inclusive, Legal pra caraca. eu podia ter aproveitado a sua pergunta anterior, Daniel, para dizer que o Doutrinador, além de tudo, me proporcionou realizar vários pequenos sonhos, vamos dizer assim, que foi conhecer vários ídolos meus da música. Uhum. Eu conheci o pessoal da Plebe Rude por causa do Doutrinador, porque eles eram fãs do personagem. Conheci o pessoal do legal. Sepultura. Conheci o pessoal dos Inocentes também, por causa do Clemente. Conheci o Gastão Moreira, que não é músico, mas é um cara ligado ao heavy metal e ao rock pesado. Conheci o pessoal do Barão Vermelho. Quem mais, cara? Pô, eu conheci, claro, o pessoal do Torture Squad, que fez agora uma música e um clipe especialmente para o Doutrinador, que eu gostei muito. Enfim, o Doutrinador ainda me proporcionou isso, conhecer vários ídolos. Foi muito bacana. Porra, bacana. Tem mais uma pergunta aqui. Você tem direito de mais algum personagem da antiga editora? Então, tem vários personagens que vieram comigo, como, não vou lembrar todos agora, como Dislike, o Lobito, o Doutrinador, claro. Não vou lembrar agora do restante. Mas, assim, do que a gente tinha publicado, o Santo, eu tenho uma parte do Santo, por causa no acordo lá ficou acordado assim. A Pérola já não era criação minha, era criação da Kika. E o Desviantes também não era criação minha, era criação do Gabriel com o Rafa, um amigo nosso de Porto Alegre. Então, Sim. os que eram meus mesmo, só o Santo, que ficou um pedaço para mim e um pedaço para eles. Que é uma pena, porque, enfim, quem escrevia e quem tinha a noção espiritual, vamos dizer assim, do personagem era eu. Então, não sei como eles vão querer resolver essa questão. É isso. Fala, Flash! Botando essas canequinhas de chopp aí, pô, sacanagem. E tem aqui mais uma última pergunta. Um amigo meu de infância aí. Pô, legal. Existe possibilidade de uma animação do Doutrinador? Quem perguntou foi o Leandro. Rapaz, isso aí está no forno. Graças à parceria com o Max Cajazeiras, que é um cara talentosíssimo, que inclusive o Valu, que não sei se o Valu ainda está assistindo aí, o Valu conhece. O Max Cajazeiras está fazendo uma animação, cara, e assim, é aquela coisa, né? Eu sou suspeito sempre para falar, mas o que ele já me mostrou, eu gostei muito e eu acho que vai ficar bem legal, bem legal. É mais um sonho, né, que eu realizo, né, cara? Porque eu sempre quis ter uma animação, né? Quem nunca que faz quadrinho quis ter uma animação?
Fala, Valu. Pode crer. Bom, então vamos chegar àquele momento muito bacana que eu gosto muito. Vou desativar aqui os comentários por alguns segundos para tirar nossa foto, Luciano. Nossa foto aqui. Faz uma pose bem máscula. Leozinho, tira aí o print aí. Leozinho vai tirar o print ali com o outro celular. Vou fazer a pose aqui. 1, 2, 3 e... Mas agradecer aí para a gente poder saber as novidades. Eu estava muito curioso para saber e queria passar isso para a galera aí, sobre como que vai ser as publicações da Super Prumo. Acho que tirou bastante dúvida. Se você quiser deixar mais algum recado aí, Luciano, fica à vontade. Caiu. Fica à vontade para dar mais um último recado aí. Então, o último recado, eu queria pedir a todo mundo para seguir lá a Super Prumo, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. A partir da semana que vem, está um pouquinho atrasado por causa da pandemia, porque eu não pude ir ao encontro das pessoas que queriam fazer, que a gente estava combinado para fazer. Eu ia fazer um videozinho explicando cada personagem, que é mais ou menos o que eu fiz aqui hoje, para o pessoal, né, ficar mais por dentro dos lançamentos. Então, eu vou tentar fazer isso essa semana agora que entra. E pedir também ao pessoal para compartilhar lá o máximo possível com seus amigos que gostam de quadrinhos brasileiros, para que a gente, né, dê uma alavancada aí nesse início, que é sempre muito importante. E agradecer a todo mundo aí que ficou até agora vendo. Aí, mandar um abraço aí pro Rodolfo, tô vendo aí que ele entrou. Rodolfo, achei aquele teu pôster, hein? Finalmente. Rodolfo tem um pôster assinado pelo Kiko Pisolato, que o Kiko tinha deixado comigo para entregá-lo. Eu tinha perdido, mas achei. Vamos tentar se encontrar para eu te entregar, valeu? Cara, Então eu não lembro se eu perguntei, mas a primeira edição da Super Prumo vai sair quando? Em julho. Uhul! Em julho, então, tem Super Prumo já por aí. Sim, se Deus quiser. Show de bola. Bom, um abração, Luciano. Muito obrigado por ter participado aqui da live, tá? Com a gente aqui. Muito obrigado, um abraço. Espero poder ter as HQs da Super Prumo também à venda aqui na Lazarus Comic Shop, que vai ser muito legal. E tamo junto, cara. Valeu, obrigado. Valeu, Luciano. Um abraço. Abraço a todos. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.